Quando a enfermeira aperta o garrote e diz, ai, que veia fininha, já sei que fudeu. Ai, ei Deus, me abençoa com morfina, vai rolar carnificina. Ela aperta os olhos de vovó bordadeira, faz vagonite, ponto cruz, me fura inteira e ainda reclama, muito chata a tua veia. Ei Deus, dispensa a morfina, manda a Cristiane... Bem, obrigada e prostituída, ela acerta de primeira. E quando o contraste não bate e o soro não entra, sempre vem uma carniceira me pedindo a mão. Tá de brincadeira? Mandem outra enfermeira bem vampira e certeira, 20 anos de profissão. Uma agulha ágil conquista meu coração. Aí sim, vou-me embora, remendada e a band-aid de band-aid. Os braços aqueralados de hematomas. Lembro de Egon Schiele e quase choro na padaria quando a garçonete traz à mesa café com leite, queijo quente e um sorriso de bom dia. Enfermeira. Enfermeira. Olha onde está. Nesse livro aqui, ó, que você está lançando no dia 12, não é isso? Isso, dia 12 de dezembro. Primeiro, deixa eu dizer, Natasha, prazer recebê-la aqui. Igualmente. Você disse que me conhece de tempos atrás. Sim, Da de época criança, de ver nas propagandas, você recitando Jorge Lima, Graciliano Ramos. É verdade. Sabe, um grande ator. Oh, obrigado, obrigado. E o seu poema muito bonito também. Que história, hein? Que história, hein? Como é que você se inspirou para fazer isso? Eu tenho 2 doenças crônicas e um distúrbio mental. E daí, uma delas eu tenho espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune, e eu preciso fazer exame de sangue a cada 4 meses. Sim. E eu tenho esse problema, às vezes, de não encontrarem a veia, assim, não acertar, e eu realmente sair aquarelada de hematoma, sabe? Em exames, assim, né? Mas como é interessante que você trouxe para a poesia uma situação que você vive, né? Sim. Você trouxe para a poesia. Que coisa interessante, como é construir uma experiência muito singular, né? Você trazendo uma coisa que você está vivendo e transportando para a poesia que torna-se público. Então, quantas pessoas agora não sentiram, né, esse momento que você viveu e trouxe para a poesia? A poesia é uma coisa assim, tem essa magia. Sim, eu faço bastante, assim, isso. Eu acho que não tem como fugir, né, de si mesmo. Vai estar sempre na obra, um pouquinho, sabe? Ou então coisas que eu recebo dos outros, histórias, né? Também coloco. Tem um poema chamado Velhos, que eu escrevi quando uma amiga, passando em frente a uma funerária, comentou que ela nunca foi a nenhum enterro na vida. Nunca foi em nenhum velório. E eu fiquei absurdada com isso, porque eu já fui a muitos velórios. Eu já fui a mais velórios do que casamento, sabe? E muita gente da minha família morre, então eu coloco assim, em Velhos eu começo com o enterro da minha avó, né, quando eu tinha 11 anos também. Então é uma experiência minha. E daí os meus tios-avós, eles subiram na goiabeira, tinha uma goiabeira enorme lá, toda carregada, e era goiaba branca. E eu não sabia
por que que eles estavam tão admirados, assim, sabe, com a goiaba branca. Depois eu vi que eram caras no supermercado e tudo. E eles começaram a subir, sabe, na árvore. E era um velório. Eu achava que velórios tinham que ser tristes. E era um bando de velhos, eu com 11 anos, era um bando de velhos subindo numa árvore, sabe? Velhos sobem árvores, sabe? Será que dançam boleros e tal? E criança não entende, né? Então... E daí eu construí esse poema a respeito disso, né? As pessoas da minha família são sem graça, elas morrem, elas têm essa mania de morrer, assim, sabe? Coisa interessante. Como é que surgiu aí essa paixão sua pela literatura, pela poesia? Então, de criança mesmo. Eu via a minha mãe lendo e daí eu queria muito chamar a atenção dela, mas ela... Chegava no final de semana, era o hobby dela, assim, né? Ficar lendo, lia muita revista, romance. E daí, de tanto vê-la lendo, eu comecei a fingir que lia com 4 anos. Então, eu pegava os livros e ficava lá fingindo. E a minha mãe, ela me deu uma coleção, ela começou a fazer uma coleção que era de histórias, assim, fábulas e tal, e João e Maria, Cinderela, né, essas coisas. E elas vinham com a fitinha também, que eu colocava no rádio e ia acompanhando. E eu aprendi a ler assim, né, aprendi a ler bem cedo, né, para a idade e tal. E gibi foi a primeira porta, e na adolescência também tinha alguns livros, assim, Paulo Coelho, sabe? Tinha uns livros desse tipo em casa, porque tinha coleção Caras, aí vinham os livros, né? Jô Soares tinha um livro também lá, Marcelo Rubens Paiva. Então, eu comecei por aí. E depois eu tive um namorado, já com uns 15, 16 anos, e daí eu tive um namorado que estudava filosofia e ele me emprestava muito livro. E eu pegava livro da biblioteca com o cartãozinho de estudante dele, né? Então, começou aí. A poesia começou também no ensino médio, que eu conheci os modernistas, né? Ozald, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi a primeira paixão, assim, da vida. E eu gostava muito de recitar mesmo, assim, ler em voz alta. E principalmente essa coisa de colocar a história e de ser... Eu tenho um gosto muito grande pelo tragicômico. Então, quando eu li Pneumotórax, né, que é aquela coisa que ele fala que não tem... O único jeito é dançar um tango argentino, sabe? Então, tipo, tem essa coisa meio niilista e tal. E é engraçado também, né? Tipo, você vê aquela cena, eu acho que tem isso na Enfermeira também, né, no poema Enfermeira. E depois, quando eu já estava na faculdade, eu descobri Ana Cristina César. E eu vi como você pode usar a linguagem, assim, sabe? Eu nunca tinha visto uns poemas daquele jeito, né? Que ela fala do automatismo, né? Não é automatismo, é jazz do coração. E por aí foi, mas eu não me via como poeta. Eu achava que poesia era uma coisa, sabe, para os grandes, assim. Mas e como é que você depois materializou isso? O desejo de você publicar o seu livro? Você entrou no edital, mandou o seu material? Esse é o primeiro livro seu? Sim, né? Publicado, sim. E eu achava que eu só escrevia prosa, né? Tenho romances, assim, que eu vou escrevendo aos poucos, porque eu não tenho muita disciplina, para falar a verdade. Então, eu começo a escrever uma história, já me vem uma ideia de outra, e eu fico nisso, assim, não consigo manter, né, aquela regularidade. E poema não, poema você pega uma tarde, você faz um, né, já termina ali, no outro dia faz outro, quando você vê, você tem um número bom, assim, né. Apesar de ser uma coisa, uma arte, né, um gênero muito, que não é fácil, né, a poesia, porque aqui, desse poema, a gente pode fazer um espetáculo de teatro, desse Enfermeira. A gente pode fazer um quadro, nós podemos fazer um filme, tudo daqui, ou música. Então, como o Cacá fez agora, o Grande Circo Místico do Jorge de Lima, um filme, né? Baseado num poema. Então, esse Enfermeira dá para fazer sim, ter os personagens aqui definidos e tal.
Eu tô me interessando por isso da poesia narrativa, sabe? Uma poesia que conta uma história. Porque ao mesmo tempo que eu tenho poemas assim que são mais subjetivos, ao mesmo tempo essa coisa de ser prosadora, de gostar da história, do tragicômico também, e de trazer muitas coisas que já me aconteceram, que eu tive a ideia de fazer o Babilônicas, que é uma série de poemas que está no Veludo Violento, que são 9 poemas que contam a história de uma menina assim que deve ser, eu imagino pelo menos ela com uns 11 anos, contando a guerra que ela travou com uma Barbie falante, sabe? E ela sofre de pneumonia e de como a pneumonia vai piorando porque a Barbie lança uma maldição para ela, né? E eu tive pneumonia quando eu tinha 6 anos, sabe? Então eu passei muito tempo em casa, enfim, doente, e depois quando eu melhorei eu tive catapora, e depois quando eu melhorei de novo, aí eu tive cachumba, assim, foi um ano que foi horrível, assim, sabe? E nesse mesmo ano eu fiquei míope. Nossa. Sabe? Foi terrível, 94 foi aquela coisa. Então, e ele tem, são 9 poemas que tem muito humor, que era uma coisa que eu não percebia que eu tinha, assim, sabe? Tem um amigo meu que fala que é um humor do fundo do poço, sabe? É um fundo do poço, mas é um fundo do poço tão prazeroso que você quer entrar lá e quer ficar um pouquinho, assim, né? Essa coisa. Esse trabalho que você publicou pela gráfica editora Graciliano, que vai ser lançado no dia 12, não é? Uhum. Agora de dezembro. Então ele está dentro do edital, acho que é Vivente das Alagoas, é isso? É um edital É um edital literário. Literário, né? Então, e muitas mulheres participaram, não foi? Sim. Que estão publicando, que é uma coisa até interessante isso, não é a participação na literatura da mulher. Porque a gente vê muito essa questão da insegurança, às vezes, da escritora, da poeta, de se afirmar como poeta, como escritora, sabe? Eu entendo, porque eu passei por isso também, né? Eu tentei fugir de várias maneiras da literatura, eu sou formada em ciências sociais, eu estudei design de interiores, larguei, eu estudei pintura também, larguei recentemente, sabe? Porque eu sou ilustradora também, inclusive ilustrei o livro, né? São ilustrações minhas, a Nanquim. Uhum. E eu tinha muito essa segurança assim de falar, sou poeta, sou escritora, né? Então tem gente que às vezes não submete, né? Mulheres que acabam não submetendo o seu trabalho em editais por conta dessa insegurança. Uhum. E daí nesse edital foi o recorde de inscritas, de escritoras que passaram, né? Que foram aprovadas no edital e estão tendo seus livros lançados. Dos 11 escritores, 6 são mulheres. A gente tem a Ana Iris, a Amanda Prado, a Sara Albuquerque, Karen Pimentel, a Fátima Costa, que estão, algumas delas lançando o primeiro livro, também de estreia, como o meu, é um livro de estreia. Então isso é muito importante, assim, tocar nesse fato da mulher escritora, porque parece que a maioria dos cânones da literatura são homens. Então, até quando você pergunta para as pessoas qual é o seu escritor preferido, vão citar homens, assim. Sim. Sabe? É difícil. E tem muitas... Acho que a melhor literatura que está sendo feita, claro que eu vou puxar, né, sardinha, acho que são feitas por mulheres, assim, sim, sabe? É outra coisa o uso da linguagem. Uhum. Você hoje Você reside onde? Eu moro em Curitiba desde 2014. Uhum. E lá foi que eu consegui me afirmar, né, como escritora. Agora aqui em Maceió está acontecendo com a editora, né, da imprensa oficial Graciliano Ramos. Isso incentivou muito a literatura, né? São vários escritores daqui
produzindo, e a gente vê oficina e vê feiras literárias, bienais, assim, e isso é muito importante para a cena local. E esse reencontro aqui com Alagoas, como é que foi? Você vindo para cá e tal? É simbólico para mim, né? Estrear na literatura, na poesia, na minha terra. Né? E isso, claro que conta muito, mais do que publicar em outro lugar. E eu queria mesmo, porque eu gosto do trabalho da imprensa oficial. São livros maravilhosos, assim, muito primorosos, muito bem cuidados. O Roger Ferraz, assim, ele faz um projeto gráfico muito bom. A Patrícia Monteiro, ela acompanha mesmo os escritores, assim, é um trabalho muito bonito. E está extrapolando, né, o próprio estado, que é bom, né? Está indo para outros estados, esse reconhecimento desse trabalho está indo e quem ganha com isso é todo artista, ganha a gráfica Graciliano, os leitores, né? Todo mundo ganha com isso, né? Então, com esse trabalho. Nós vamos fazer só um pequeno intervalo para tomar mais um cafezinho aqui no programa Café com Poesia e já a gente retorna conversando com a Natasha, já, tá bem? Ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Parece que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. Agora ele tá caminhando a cura dele. Falta pouco. Uma vitória pra mim e pra ele. Retornamos então ao programa Café com Poesia, conversando com a escritora, poeta, Natasha. Natasha, eu vou pedir uma coisa para você aqui no programa. Para você ler um poema seu. Você lê? Sim. Pois não. Há espuma nos meus sonhos, marés baixas, pés gelados, rochas lunares, ouriços ocultos. Meu travesseiro de placenta, bordado com fios de cabelo azul, é recheado de sangue e sargaço, nutrientes desperdiçados. Dentro de mim não há espaço. Sou passado, dentes e bolhas, a única, a última, perdida em um deserto úmido, mastigando conchas, respirando imensidões, transbordo. Poxa, que legal, que legal. Tá vendo? E você tem uma forma de dizer seus poemas tão bonitos, não é? Tem um outro poema aqui que chama Barbie, é isso? Babilônicas. Olha aqui. Então, o programa é feito para o telespectador, mas é feito para o convidado aqui, não é? Então, o programa proposta é essa mesmo, ser um programa descontraído, que a gente conversa, tome café, fale o que a gente achar que deve. Deixa eu ver, ele está em qual página aqui? Ai, não sei. Deixa eu ver. ver. Ele tá separadinho. Aí... Achei aqui. Se chama Babilônicas, né, que eu comentei aqui, que é a luta da criança pneumática contra sua Barbie falante. 1. A Mesopotâmia foi construída um reinado em cima do outro. Preencha com a metáfora que quiser. Sou babilônica desde criancinha, o resto é lenda, a arquitetura da desconstrução. Nunca aceitei por que não. Dente por dente, ofereci os meus a Hammurabi. Ele não quis.
Dei-lhe uma dentada, ele devolveu. Babilônicos nunca blefam. Babilônicos arquivam tudo em placas de argila crua. O tempo há de cozinhar, assar ao ponto essa mágoa milenar. Mamãe me disse para ser educada. Eu desejava boa noite ao âncora do jornal, mas mordia os pés das Barbies quando ninguém via. Vocês nunca chegarão à Babilônia com essas pernas de borracha. Elas choravam e se vingavam. Sadomasoquistas quebravam o próprio pescoço só para me irritar. Pero também sou vingativa. Incendiei a casa das bonecas, como o papai faz o churrasco de domingo. Elas testemunharam o plástico rosa deformando, virando uma massa cinzenta e contorcida. Não tem pálpebras, coitadas. Os braços são ângulos de 90 graus, ótimos para carregar bolsas, só não servem para cobrir a cara. Podia ser uma de vocês, Pretty Ladies. Entendam esse recado. Muito legal, muito legal. Olha só, então, e até um trabalho para você também fazer em forma de performance, né? Você gosta de interpretar poesia, ler poesia, sarau, essas coisas? Né? Participo de muitos saraus. Lá tem muito? Tem. E também eu tive uma breve carreira no teatro. Opa! Minha colega? Brevíssima, sim. Hã? Minha colega de profissão, sim, atriz. Mais ou menos. Em Curitiba fiz performances para Selvática, ações artísticas também, né, com a personagem que era Maria Antonieta, né, que ela era amiga íntima do Michel Temer, né, que o Michel Temer vampirizou a Maria Antonieta e ela veio para o Brasil há muitos anos, né, séculos, e tinha essa performance, que era ela falando da relação e como o Michelzinho foi ingrato com ela. Que o texto era meu também. Oba! Mas você como atriz, qual o espetáculo que fez? Fez essa performance? Eu fiz peças do curso de teatro, formação do ator, né, que é o curso de extensão da UFAL. Ah, sim. Né, eu fiz, Cid Brasil fez também, que foi selecionado no edital, com livro de crônicas. Sara Albuquerque, também poeta, também foi selecionada pelo edital. Mas, como eu disse, foi uma breve carreira, porque ainda bem que eu não estudei letras também, porque se eu tivesse estudado letras, eu ia ter criado um ranço, assim, sabe? Que eu vou abandonando os cursos. O único que eu terminei até o final foi Ciências Sociais mesmo, né? Mas você leciona? Hã? Leciona, você ensina? Não leciono. E trabalho mais como ilustradora, né? Fazendo trabalhos manuais de arte também. Com isso mais que eu estou trabalhando ultimamente. Porque eu tive uma vida assim de estudante, né? Mas eu deixei essa vida por um tempo. Se bem que a gente não para de estudar, né? Quem é escritor está sempre pesquisando, né? Sempre indo atrás das suas ideias, né? Se aprofundando nelas, os projetos. E qual, então, os caminhos que você vai percorrer com o seu trabalho? Esse livro lançou aqui em Maceió, sim. Depois você vai ver lançamento lá também, lá em Curitiba? Sim, vai ter um lançamento dia 15, né, que eu retorno a Curitiba logo depois do lançamento aqui, no dia 12, e também pretendo lançar lá. Tem um grupo de escrita que eu participo, que se chama Membrana, e a gente também se reúne a cada 15 dias, discute os textos. Inclusive, os primeiros poemas de Veludo Violento eu levei para lá, para ser discutido. E eu também tinha muita segurança, porque eu achava que eu não era poeta, que eu só era prosadora, né, de escrever conto e tal. Tive uns contos que foram classificados, selecionados, assim, premiados, no caso lá em Curitiba, pela Faculdade Unibrasil também, que todo ano abre edital só para escritoras mulheres, né, que é um trabalho muito, muito importante deles lá.
E daí participo desse grupo, vou a saraus, assim, e tem uma cena literária lá da qual eu faço parte. Também isso é importante não estar sozinha, porque às vezes você pensa que o trabalho de escritor é um trabalho solitário e tal, e não precisa ser. Sim. Né? Existe um movimento literário lá em Curitiba, como também em toda a região do Paraná, não é também, né? Ou melhor, no Paraná e na capital, no interior também existe, não é? Um movimento. Um tempo atrás tinha lá, não sei se ainda existe, em Ponta Grossa tinha um festival de teatro, que era um festival muito concorrido. Tem um festival de teatro em Curitiba também, né? Que tem, é tradicional. Né? Uhum. Né? Tem lá. Assim que você terminar, quer dizer, esse trabalho você agora vai percorrer com ele um bom tempo. Sim, e depois você pretende fazer de novo a imersão na poesia ou você tem já um romance para publicar? Não, eu tenho vários romances que eu estou trabalhando. Tem um romance que eu escrevi no edital anterior aqui, mas ele não foi selecionado e até gostei disso, porque eu vi que na verdade é um projeto que se encaixa muito nos quadrinhos, né? Que é uma área que eu pretendo entrar também, ser quadrinista. E agora eu tô escrevendo, tem alguns contos, né, prontos, talvez eu compile para fazer um livro de contos. E alguns romances também, que às vezes eu publico o começo do romance, né, um capítulo em particular que parece um conto. E vou nessa indisciplina que eu tenho, assim, eu vou levando. Né? Vamos ver daqui para frente se esses projetos vão ser concretizados, mas eu não sei em que tempo. É muito legal, viu? Tudo isso. Principalmente essa presença sua na literatura, porque há uma diferença também de tipo de pessoas, não é? De culturas, né? Daqui do Nordeste como lá da região sul do país, né? Então, mas isso, o artista, ele tem uma generosidade espiritual que se abre para tudo isso e não interfere muito no seu contexto, processo criativo. Então, é um tipo de literatura que cabe em qualquer lugar, eu estou dizendo a sua, não é? Não é específica de uma região específica. Ela cabe em qualquer lugar, não é? Então, que é muito interessante. A literatura é eminentemente nordestina, a literatura é eminentemente do sul. Não, eu gosto do universal. Exato. Mesmo, assim, que qualquer um possa se identificar e tal. Mais do que uma literatura que é regional, assim, não me atrai tanto, sabe? Mas eu gosto muito das notícias, né, que a gente vê, assim, desse gosto pelo tragicômico, do mórbido. Eu gosto muito de ler notícias, assim, que são meio absurdas, sabe? Fantásticas e que mostram que a realidade, às vezes, é muito maior do que a ficção pode inventar, sabe? Então eu fico... essa coisa do humor mórbido tem uma... Eu li uma vez que o Frank O'Hara, ele morreu num acidente, ele foi atropelado por um bugre na praia. E eu não sei porquê, eu achei isso muito engraçado. E eu não conseguia parar de rir, assim, sabe? Porque, nossa, e parei com essa história de rir do Frank O'Hara porque um dia passando debaixo de um prédio, caiu uma faca, sabe? E ia cair bem, assim, em cima de mim. Eu nunca ia imaginar uma morte por alguém derrubar de um prédio uma faca, por exemplo, sabe? Então eu acho que a realidade é mais absurda do que a ficção. E é nela que a gente se baseia mesmo. Querida, muitíssimo grato. Felicidades para você na sua caminhada e está aqui o programa de Portas Abertas. Certeza eu tenho que sucesso o seu trabalho terá, não é? Pela consistência do seu trabalho, enfim. E foi um prazer, satisfação enorme revê-la. Igualmente. E até então o nosso próximo encontro.